avalia o jogo de hoje? Foi um jogo bastante corrido, mas também com certas críticas à arbitragem, que deixou demais os jogadores livres, alguns confrontos, algumas paradas, equívocos nas escolhas da arbitragem, mas também um jogo que foi muito nervoso, né? Para o Inter, parece que valia muita coisa, né? Tá ali como vice do Campeonato Brasileiro, buscando o título, mas o Red Bull não facilitou a vida do Mano e dos jogadores hoje. Bom, boa noite. Eu acho que foi uma partida bastante equilibrada, que em alguns momentos ficou aberta. Eu acho que por isso essa sensação de uma loucura, uma correria, né? Trocas de ataques ali. Eu acho que o Inter teve algumas boas oportunidades e nós também. Acho que talvez tenha faltado eficiência para as duas equipes. Em relação à arbitragem, eu acho que ele adotou um critério de deixar correr, mas isso em muitos momentos gerou uma confusão para os dois lados, porque talvez ele não tenha conseguido manter esse critério durante o jogo todo, né? E aí é sempre complicado, sempre gera dúvida aos jogadores, enfim, aos treinadores, mas foi a maneira que ele tentou conduzir. Eu não vejo que ele tenha prejudicado ou favorecido uma equipe mais do que a outra. Eu acho que, no geral, gerou um desconforto geral pela maneira como ele acabou conduzindo as coisas, mas faz parte. Entendo que o jogo valia bastante para o Inter, mas para nós também, sem dúvida nenhuma, cada um vendo do seu ponto de vista. É um resultado que, para nós, em função da sequência, não era o desejado, não é o resultado ideal, pensando como o resultado acaba sendo ruim. Mas pensando que a gente jogou fora de casa contra o Inter, que até então era o vice-líder do campeonato, uma grande equipe, eu acho que a gente apresentou um bom rendimento e, volto a dizer, conseguiu fazer um jogo igual contra uma grande equipe. Eu acho que isso deixa eu e os jogadores satisfeitos, no sentido de que a gente vem trabalhando, a gente tem condições de ser competitivo com qualquer equipe. Hoje faltou para nós, assim como vou acabar sendo repetitivo, faltou para o Inter também um pouquinho de eficiência. Bom, a gente tem falado muito sobre os números do Bragantino, mas eu nem quero me ater à sequência. Eu queria a tua análise sobre aquilo que mais chamou a atenção do rendimento, da produção do teu time hoje contra o Inter, na comparação com outros jogos recentes. Aquilo que mais te agradou nesse jogo hoje aqui, que era um jogo fora de casa, contra um adversário que tem números muito bons em casa, que entrou na rodada como vice-líder, que tem um dos melhores ataques. O que mais te chamou a atenção? O que tu valoriza depois dessa atuação aqui em Porto Alegre? Eu acho que a gente conseguiu, dentro de todas as dificuldades, fazer um jogo bastante competitivo, bastante solidário. Foi uma equipe que se doou bastante dentro de campo, soube sofrer em muitos momentos. Normalmente, a gente é uma equipe que gera muito mais volume em cima dos adversários. E hoje a gente não conseguiu gerar esse volume, a gente não conseguiu ter o jogo cômodo como nós gostamos, mas soubemos entender a partida e entender que a gente ia ter não muitas chances, mas algumas, e que a gente precisava ser eficiente, que eu acho que volto a dizer, eu acho que é o que faltou. Eu acho que a gente conseguiu sustentar e ter um rendimento em bom nível no sentido de fazer um jogo igual contra o Inter, um jogo que, a princípio, começa com uma diferença maior do que o que foi que o jogo apresentou. Eu acho que o torcedor do Bragantino nessa hora não quer saber que é a vitória, a gente entende isso, é natural, mas eu acho que conseguir tirar essa diferença, conseguir igualar o jogo, conseguir ter possibilidade de vencer o jogo, é mérito de muito trabalho, muita dedicação. Foi isso que a gente conseguiu fazer, que me deixa mais satisfeito. Bom, pessoal, vou ler as perguntas da imprensa de Bragança. O Rodrigo, do Correio de Atibaia. Para o jogo de hoje, você escolheu um time com vários jogadores com características ofensivas no início. Mas no duelo, o seu time foi mais cauteloso e teve menos chances que o padrão. Qual era a ideia para esse jogo? Eu acho que vai um pouquinho do que eu respondi na última pergunta. Eu acho que a ideia era que a gente conseguisse gerar volume, mas ninguém joga sozinho. Tem um adversário do outro lado, enfim, qualificado, competente, que não deixou com que a gente fizesse isso. Eu acho que o que faltou para a gente foi definir melhor, escolher melhor as bolas ali próximos do gol do Inter. A gente conseguiu ter possibilidade de, em alguns momentos, ter mais o controle, conseguir empurrar o Inter um pouco para trás, e faltou a gente tomar melhores decisões. A ideia era a gente ser fiel à nossa identidade, tentar pressionar, tentar, enfim, conseguir roubar bolas mais à frente e fazer um jogo mais próximo do que aquilo que a gente habitualmente faz, mas
o adversário gerou situações que não nos permitiu fazer isso. Pergunta tanto do Rodrigo quanto do Matheus, do Mais Bragança, para você falar sobre essa sequência de 8 jogos sem vitória, mas o Rodrigo acrescenta se no contexto do jogo de hoje, até pelo nível do adversário, se é um ponto conquistado. É uma sequência que nos incomoda, todos nós, é inegável, é um fato. E nesse momento a questão emocional, até por todos os momentos essa questão da sequência ser lembrada, acaba tendo um peso muito maior, né? E eu acho que a gente conseguiu, durante o jogo, deixar isso um pouco de lado. Volto a dizer, a gente começou, eu acho que antes do jogo a gente estava talvez em 15º, 14º na tabela, estava competindo contra o segundo colocado e conseguiu competir de igual para igual. Então acho que é um ponto importante que a gente conquista fora de casa. Pergunta do Diego, da Rádio 102. Barbieri, neste momento o Bragantino não está na fase de classificação para a Sul-Americana e se aproxima da zona do rebaixamento. São apenas 5 pontos de diferença para o Cuiabá, o 17º. Como administrar essa situação? Com trabalho e resultado, não tem outro caminho. A gente segue trabalhando, segue tentando ser cada vez melhor. Precisamos encontrar os resultados, esse é o caminho. Pergunta do Sérgio Loredo. O time conseguiu não sofrer gol. Podemos dizer que já teve evolução nessa parte defensiva, principalmente levando em conta o nível do adversário? Eu acho que sim. Acho que a última partida em que a gente não havia sofrido gols tinha sido uma vitória em casa contra o Juventude, se eu não estiver enganado. Já fazia algum tempo. Foi um ponto que a gente procurou trabalhar, ajustar bastante. Quando você olha para os números do campeonato, a gente tem um bom número de gols pró, mas no gols contra realmente é um ponto que a gente tem que melhorar. E eu acho que não sofrer gols foi uma evolução importante, como eu acho que tiveram outras coisas durante o jogo, volto a dizer, da maturidade, saber jogar um jogo desse tipo, que foram importantes, fazem parte do nosso crescimento e desenvolvimento. Pergunta do Everson, da 102. Hoje o Popó mais uma vez entrou bem no jogo. Para sábado, ele pode pintar como titular contra o Flamengo? É uma das possibilidades, claro. Vamos ver como é que os jogadores vão se apresentar. Eu volto a dizer, a gente ainda está tentando desenvolver, evoluir com ele. Fiquei muito feliz da maneira como ele havia entrado no último jogo. Hoje ele teve mais uma oportunidade. É um menino bastante dedicado, bastante comprometido. E é uma possibilidade ele começar ou entrar durante também e poder ajudar a gente. Pergunta do Diego, da 102. O time demonstrou sinais de marcar mais o adversário na saída de bola, como já fez em outros momentos sob o seu comando. Essa movimentação deve continuar nos próximos jogos? E a escolha pelo Carlos Eduardo tem a ver com essa situação? Eu vou começar do final. Eu acho que não. A escolha do Carlos não tem a ver só com isso. Tem a ver com o fato dele ser um jogador já com experiência, com maturidade para um jogo desse nível. Ter uma característica de se movimentar bastante, ter a velocidade para atacar as costas dos zagueiros. Já imaginava que o Inter teria que em algum momento sair mais para atacar, para buscar mais a vitória. Isso poderia dar espaço para a gente, como deu no final do jogo, mesmo talvez o Carlos não estando mais, a gente teve uma possibilidade, uma chance clara com o Popó. O fato de marcar mais em cima, marcar a saída do adversário é uma característica nossa já de algumas temporadas. A gente fez bem no começo, tanto é que o Inter começou a optar por saídas mais longas, depois ele começou a sair curto novamente. A ideia é que a gente continue mantendo essa identidade, sim. Pergunta do Matheus, do Mais Bragança. O número de jogadores, principalmente os centroavantes, no departamento médico é algo discutido internamente entre vocês e o quanto isso atrapalha na evolução do seu trabalho? Não, todos os jogadores que entram no departamento médico, a gente faz uma avaliação, procura entender por quê, quais são as causas, as possíveis causas, né? Porque é muito difícil que você tenha uma conclusão nesse sentido. A gente trabalha bastante para prevenir as lesões, faz todos os trabalhos preventivos, fortalecimento, faz o controle da carga, mas inevitavelmente as lesões vão acontecer. Eu acho que nesse recorte mais recente a gente acabou tendo um número grande de atacantes. Sem dúvida, você ficar rodando muito gera um pouquinho mais de dificuldade, mas a situação é essa. A ideia é não ficar com a cabeça no problema e buscar soluções. Foi o que a gente tentou fazer hoje, utilizando o Carlos, utilizando o Popó e, se precisar, utilizar algum outro jogador ali também. Pergunta do Sérgio Loredo. Nesse momento, o que pode imaginar do time ainda na competição? Difícil
responder, eu acho que, como eu disse anteriormente, enquanto a gente tiver chances matemáticas de buscar algo maior, a gente tem a obrigação de buscar isso. Eu prefiro que a gente sonhe com uma meta muito alta e talvez não consiga, do que a gente estabeleça uma meta muito baixa e se contente com ela quando conseguir. É a minha maneira de ver as coisas. Acho que os jogadores também enxergam nesse sentido, estão comprometidos com esse objetivo. Mas mais do que isso, a gente precisa entender que as coisas vão acontecer jogo a jogo. Eu falei isso antes do início do jogo, por mais que a nossa sequência não seja a que nós gostaríamos e que nós trabalhamos para conquistar, todo jogo começa 0-0 e a gente começa do zero tendo que buscar o resultado, né? Então vai ser isso também no sábado. A gente tem mais um grande desafio fora de casa. E esquecendo um pouquinho o que vai acontecer na frente ou o que ficou para trás, a gente tem que entrar com foco total no Flamengo e tentar buscar um bom resultado. Pergunta do Silvio Loredo, do Rádio Futebol Total. Entre as propostas de jogo sua e do Mano Menezes, seria exagero afirmar que a proposta do seu time acabou sendo mais eficiente, mesmo a vitória não acontecendo? Não sei dizer se foi mais eficiente. Eu acho que... volto a dizer, eu acho que de início vir aqui pela situação em que nós estávamos e conseguir competir de igual para igual, e eu acho que nós competimos de igual para igual, já era um grande desafio. Eu acho que isso a gente conseguiu fazer. Eu acho que o Inter teve uma chance muito clara em que não fez o gol, a gente teve uma ou duas. Eu acho que houve um equilíbrio. Não colocaria a minha proposta como mais eficiente que a do Inter, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom jogo, ter um bom rendimento, ainda que o resultado não seja o que a gente desejava, o que a gente esperava, até em função da sequência dos últimos jogos. Para encerrar, pergunta do Eberson. Você já tem conversado com o clube sobre a renovação ou não do seu contrato, até pensando no planejamento para a próxima temporada? Sim, a gente conversou em algumas vezes, mas o foco agora é que a gente consiga se dedicar totalmente aos jogos, enfim, a esse final de ano. Eu já manifestei em outros momentos, é o meu desejo, poder sentar e permanecer, como eu entendo que é o do clube também. Eu acho que a gente não vai ter problema nesse sentido, espero que assim seja. Mas não é o momento da gente tirar a atenção, porque a gente está numa sequência difícil, num momento delicado do campeonato, e o foco de todos nós está sempre na próxima partida agora.